Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Quero estar fazendo um pequeno devocional nesta manhã, né? Para os irmãos, estar meditando na palavra lá de João 6, versículo 35, que diz assim: E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Aquele que está no Senhor está sempre saciado, não falta nada, está tudo preenchido, né? Porque Deus, ele nos preenche o vazio, né? Que muitas das vezes a gente tem no nosso coração, no nosso interior. O Senhor preenche, porque a palavra dele fala: Eu sou o pão da vida. Quem crê em mim, né? Nunca terá fome. Então, aquele que crê verdadeiramente no Senhor, está na presença do Senhor, operando maravilhas, né? Na presença do Senhor, fazendo a obra do Senhor, fazendo o it, confiando nesse Deus lindo e cheiroso, que está sempre nos ajudando, sempre nos fortalecendo, nunca terá fome nem sede, porque quando você sentir sede, o Espírito Santo de Deus vai vir, né, te encher com a presença dele, te encher. Você não terá aquele vazio para buscar o mundo, né? O vazio vai ser preenchido, porque você vai afastar cada vez mais do mundo e cada vez mais na presença do Senhor. A palavra do Senhor fala que a gente tem que viver em espírito, né? Aquele que vive em espírito, lá em Salmos 21 fala que a sombra do Onipotente descansará. Nada toca, nada, porque a sombra do Onipotente, ela é maior do que tudo que há na terra. Ela te protege, nada toca, né? E lá também fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Ele está guardado, ele está ali, alicerçado no Senhor, como aquela passagem lá da Bíblia que fala que aquele que fazer a casa dele na rocha, ela vai ser firme, ela não vai cair, ela não cai. Mas aquele que alicerçar na areia, fazer ali a casa na areia, vai vir um vento, vai vir um temporal e ali vai derrubar tudo. O vento é as lutas, as angústias, as tristezas. Quando vier isso na sua vida, você vai desmoronar e vai falar assim: não, Deus não me ajuda, Deus não quer me ajudar, né? A gente coloca o não na nossa frente, né? A gente coloca na nossa mente que Deus não é real, que Deus não existe, mas se a gente estiver em espírito, tudo fica maravilhoso, tudo fica, né? Aqui eu vou estar lendo no devocional de hoje a passagem de João 6:41. O devocional de hoje fala: Eu sou o pão que desceu do céu. Jesus, ele desceu do céu para nos saciar, para nos alimentar, né? O dinheiro é curto para os universitários, assim como a comida grátis. O aluno aparece a qualquer hora, em qualquer lugar. Se uma empresa desejar recrutar novos funcionários, ela reduzirá o jovem dos CUMP universitário a assistirem a uma apresentação, oferecendo uma pizza grátis. Alguns alunos assistem a uma apresentação após a outra, só pela pizza. O alimento no momento presente parece ser mais importante do que o emprego para o futuro.
Jesus alimentou uma multidão de 5.000 homens e no dia seguinte muitos procuraram. Ele os desafiou: vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos fartaste. Parece que, para alguns daquelas pessoas, o alimento era mais importante do que a vida eterna que Jesus oferecia em si mesmo. Ele lhe disse: o pão de Deus, que desceu do céu e dá vida ao mundo. Alguns não criam, não aceitaram seu ensinamento e já não andavam com ele. Alguns quiseram o alimento, mas não quiseram ele, nem o que ele seria exigido para segui-lo. Hoje Jesus nos chama para servir a ele, não pela bênção provinda na sua mão, mas para receber a vida eterna que ele oferece e segui-lo, o pão de Deus. Aleluia. Somente Cristo, o pão vivo, pode satisfazer nossa fome espiritual. O Senhor quis dizer aqui, né, nesse devocional, que naquela época ele pregou para 5.000 pessoas. Foram poucas que voltaram depois que alimentaram do pão carnal, do pão da terra. Poucos seguiram o Senhor, né, pela pregação que ele fez aquele dia. Irmãos, isso é sério. Muitos, no tempo de hoje, não querem mais ouvir a palavra que é o pão da vida. Muitos preferem buscar os prazeres da terra, os prazeres do mundo. Mas o Senhor hoje está falando comigo e com você. Venha se alimentar na minha palavra. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Deus, ele tem pressa no nosso chamado. Muitos estão preferindo as coisas materiais do que as coisas espirituais. E o Senhor muitas das vezes fica triste com isso, porque muitos estão idolatrando o dinheiro, a comida, mas não idolatra o nosso Deus, Rei dos reis, Senhor do Senhor, que é o nosso pão da vida. A palavra fala que no fim dos tempos a gente vai viver pela fé e pelo ouvir. Porque se nós não ouvir mais a palavra, a gente vai morrer espiritualmente. A gente vai ficar igual um zumbi na terra. Pensa, você andar para um lado e para o outro com aquele vazio no coração, sem ter, né, nada para preencher. Deus, ele tem pressa no seu chamado. E hoje a devocional de hoje é João 6, a partir, aleluia, do versículo 25 ao 41. Que o Senhor vai falar com você verdadeiramente. Somente Cristo é o pão da vida. Não existe outro pão que te alimenta e te sacia. Você pode até comer o pão da terra. Daqui 3 horas você está com fome de novo. Mas se você alimentar na palavra, você pode permanecer eternamente saciável. Saciável, cheio da presença do Senhor. É isso que o Senhor quer para mim e para você, amém? Vamos estar orando nessa manhã, que o Senhor venha interceder por nós, né? Que o Senhor venha colocar anjos e arcanjos para guerrear a nosso favor nessa manhã, porque grande é a fúria do diabo para aquele que está fazendo a obra, para aquele que está se alimentando do pão da vida, que chama Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai,
Nesse momento, Senhor, quero estar colocando a vida de cada irmão que está me ouvindo, me assistindo, aqueles que não estão, mas o Senhor conhece, Pai. Deus, coloca em tuas mãos cada um, missionário, bispo, presbítero, pastores, diáconos, obreiros, Senhor, aqueles que estão fazendo a tua obra, trabalhando, Senhor, terá fome, papai, que o Senhor venha alimentar eles, Paizinho querido, com teu pão, com teu maná, Senhor. Sacia o teu povo. Multidões estão sendo saciadas nesse momento pela tua palavra, pelo ouvir da tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha nos alimentar nessa manhã, Senhor, colocando em nossos corações, preenchendo o necessário, papai. Guarda-nos, Deus, de todo mal. Visita nossas casas, nossos lares, Senhor, nossa família, nossa parentela, Deus, nossos filhos, netos. Cobre-nos, Senhor, com teu sangue carmesim. Nessa manhã, vai operando maravilhas, Jesus. Sonda corações que estão entristecidos, papai. Coração que estão cheio de amargura. Deus, toca lá, preenche, Senhor. Preenche, papai, com a tua dádiva, com a tua graça, Senhor. Deus, em nome de Jesus, creio que o Senhor está fazendo a obra, papai. Creio que o Senhor está entrando em lares, Senhor, que está sendo ali, Senhor, meu Deus e meu Pai, projetado por Satanás, mas o Senhor está entrando e fazendo morada, Senhor. Cobre a tua casa, Pai. Cobre, Senhor, meu Deus e meu Pai, aqueles que necessitam da tua ajuda, aqueles que estão guerreando contra Satanás, papai. Deus, em nome de Jesus, operando, Senhor, quem impedirá. Visita o nosso Brasil, Pai. Cessa as guerras, visita Israel, visita nossa Minas Gerais, Paizinho. Cobre, Senhor, com teu sangue carmesinho, papai. Visita a minha cidade de Morada Nova de Minas, Pai. Coloca anjos e arcanjos para guerrear a nosso favor. Repreenda todo espírito de morte, todo espírito de contenda, Senhor, na cidade vizinha, na cidade, papai, aonde, Senhor, meu Deus, a minha voz estiver entrando, em cada lar que a minha voz estiver entrando, Senhor, repreenda, Deus, em nome de Jesus, tudo que não convém de ti, Pai. Operando, Senhor, quem impedirá, Senhor. Visita as crianças, visita, Senhor, os velhos, os jovens, Senhor, as viúvas, aqueles que estão enlutados, Paizinho. Opera maravilha, vai preenchendo, Senhor, vai preenchendo ali, papai. Aonde, meu Deus e meu Pai, a minha voz estiver entrando, Senhor, que o Senhor venha repreender todo espírito de rebelião, Senhor, contra nosso Brasil, contra nosso país, Pai. Em nome de Jesus, faça morada, Senhor. Faça morada, Espírito Santo. Eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Deus do impossível, o Deus que tudo pode, Pai. Ô Espírito Santo de Deus, visita os hospitais, visita as prisões, Senhor. Toma conta, Paizinho, toma conta, Pai. Porque eu creio, Senhor, no Teu Espírito que já se manifesta, aleluia, em nossa presença, em nossas vidas. Grande, grande é a Tua graça sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor venha colocar em nossos corações, Pai. Senhor, o desejo de buscar a Ti cada vez mais, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que a graça do Senhor, o amor e a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um que está aí do outro lado, que eu não sei quem vai estar ouvindo esta mensagem, este maná descido do céu, porque o Espírito Santo, ele não trabalha em vão. A palavra do Senhor fala que a palavra do Senhor nunca volta vazia, ela volta cheia, cheia da presença, aleluia. Eu creio em nome de Jesus, eu creio, Senhor. Amém.